Começa agora o Ouço Agro Gestão e Mercado, seu podcast para entendermos o presente e o futuro do agro. E hoje, em especial, o da pecuária brasileira. Eu sou a Natália Fernandes, coordenadora do Núcleo de Inteligência de Mercado da CNA, e estou aqui para falarmos sobre febre aftosa. Afinal, em maio deste ano, de 2025, o Brasil e a Bolívia serão reconhecidos como países livres de febre aftosa sem vacinação pela Organização Mundial de Saúde Animal. Mas qual é a situação atual e como está a vigilância sanitária nos países da América do Sul? Ouça o Agro, o podcast do Sistema CNA-Senar. Venha com a gente e fique por dentro de tudo o que acontece no mundo do agro. Não esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube, no Spotify ou no seu tocador de podcast favorito. Para isso, eu estou aqui com Francisco Castro, ele que é pecuarista no Mato Grosso e também presidente da Comissão Nacional de Bovinocultura de Corte da CNA, mais conhecido como Chico. Seja bem-vindo, Chico. Oi, Natália, tudo bem com vocês? A satisfação estar aqui para esse bate-papo, um assunto tão importante e que a gente tem que estar sempre atualizado para não gerar nenhum ruído que não corresponde à realidade, né? Então, estou aqui às suas ordens. Estamos acompanhando aí essa expectativa em relação ao reconhecimento do Brasil como livre de febre aftosa sem vacinação e a gente sabe, como você falou, realmente tem alguns ruídos, né? Mas antes de qualquer coisa, eu queria que você comentasse o que muda para o Brasil, o que tem de relevante esse reconhecimento, né, do país livre de aftosa sem vacinação. Olha, é importante dizer, em primeiro lugar, que isso foi construído com muita responsabilidade, muita técnica, tecnologia ao extremo, com todos os atores sempre muito dedicados a trabalhar esse momento de retirada da vacina. É um plano nacional chamado PNEFA, que foi lançado em 2016 e efetivamente começou a ser executado em 2017 e teria o seu termo em 2026. Então, nós estamos adiantando um ano, um plano de 10 anos, com ações bem robustas, para a gente chegar nesse momento novo de não vacinar mais, com tranquilidade e segurança. E nós conseguimos atingir esse objetivo um ano antes do previsto. Então, é importante a gente dizer que essa nova fase, ela vem para o Brasil como uma relevância comercial, uma responsabilidade sanitária que foi construída durante décadas. Se nós chegamos nesse momento, é porque durante décadas o Serviço de Veterinário Oficial, Ministério da Agricultura, os institutos de defesa de cada estado e principalmente o pecuarista fizeram a lição de casa. Nós vacinamos décadas consecutivas num patamar de 98% do rebanho. Então, com 98% de vacinação pelo pecuarista do rebanho, 98% do rebanho sendo vacinado durante décadas, e também, como eu já disse, a atuação de todos os atores, nós chegamos nesse momento. Fizemos um plano de 10 anos, cumprimos, tem protocolos robustos para caso de ter uma crise, de ter uma entrada de vírus no nosso continente, mas temos segurança de que tem atores, tem protocolos e ferramentas robustas capazes de nos dar essa segurança para viver essa nova fase. A fase que eu digo que a fase que nós tiramos a vacina e entramos na vigilância eterna, a fase da vigilância cada vez maior. E isso gera confiabilidade no mercado. Mercados que nunca compraram da gente já estão buscando conversar conosco, né? O Japão, por exemplo, e agora um mercado um pouquinho mais complicado, mas que a conversa continua, que é a Coreia do Sul, porque a gente entende que hoje o Brasil não só é o maior produtor de carne bovina do mundo e maior exportador de carne bovina do mundo, mas também dá muita tranquilidade sanitária.
Essa tranquilidade sanitária hoje é provada e reconhecida pelo mundo. Você sabia? O Plano Nacional de Vigilância contra a Febre Aftosa, iniciado em 2017, tinha como meta principal a retirada da vacinação e a manutenção de zonas livres da doença até 2026. No entanto, graças aos esforços do Serviço Veterinário Oficial e à colaboração dos produtores rurais, foi possível antecipar esse resultado. O último ano de vacinação ocorreu em 2024, permitindo a consolidação do status sanitário do país antes do previsto. A gente sabe que a questão sanitária é bastante sensível, né? E eu comentei aqui no início do episódio o fato de o Brasil e a Bolívia estarem para para serem reconhecidos agora em maio. E tem esses outros países também da América do Sul, que eu queria que você comentasse daqui a pouco sobre qual o status atual da questão de aftosa nesses países. Mas antes, você esteve recentemente, no início de abril deste ano de 2025, na reunião da COSALFA, esteve lá representando a CNA e o setor privado. Então, antes eu queria que você comentasse como essa participação na COSALFA, né? O que é a COSALFA e como essa participação do setor privado, dos produtores lá, é relevante para esse processo todo que está acontecendo, que deve acontecer no Brasil. Pois é, fizemos uma participação muito proveitosa lá na Bolívia, em Santa Cruz de la Sierra. A COSALFA é a Comissão Sul-Americana na luta contra a febre aftosa. Então, ela tem 51 anos, essa foi a 51ª reunião da COSALFA e ela foi criada para combater a febre aftosa na América do Sul. Então, lá na criação dela, a ideia era trabalhar em grupo e não cada país, obviamente, cada país vai fazer a sua lição de casa, mas a ideia era juntar todo mundo num conselho, numa comissão capaz de levar a América do Sul inteira a ficar livre desse mal que é a febre aftosa. E assim foi feito, e hoje a gente tem a possibilidade de saber o que está acontecendo em cada país. Então são todos os países da América do Sul e mais o Panamá, que faz parte da América Central. O Panamá pediu para entrar e entrou na COSALFA também, entrou nessa comissão. O Brasil e a Bolívia vão ser reconhecidos 100% do território deles, sem aftosa e sem vacinação, agora em maio, lá em Paris, na OMSA, que é a Organização Mundial de Saúde Animal. Todos os outros países da América do Sul possuem algum grau de vacinação, menos a Guiana e o Panamá, que também nunca vacinaram e são reconhecidos como livres sem vacinação. Agora, os demais países, os principais produtores, Uruguai, Paraguai, Argentina, Colômbia, Equador, vacinam e cada um dentro da sua particularidade tem uma ideia de como vai ser o futuro. Eu gostaria, antes de falar dos países que estão em luta de serem reconhecidos, manter o reconhecimento sem aftosa, eu gostaria de falar da Venezuela. A Venezuela não há dados suficientes para determinar se ela possui ou não possui a aftosa dentro do país deles, né? E a gente não tem como, nem a COSALFA e nenhum órgão oficial tem como afirmar que tem ou que não tem. Então a Venezuela é considerado um país sem informação. Então a gente imagina que um país sem informação, ela pode gerar riscos, né? Porque se você não sabe o que acontece lá dentro, mas o maior risco é na divisa da Colômbia, e a Colômbia está fazendo uma lição de casa na fronteira com a Venezuela muito fortemente, protegendo o seu território. E o Brasil tem uma fronteira muito pequena com a Venezuela, e a fronteira maior é a floresta amazônica. Então a Venezuela não oferece risco para o Brasil. E a gente entende que a Colômbia está conseguindo vencer
essa incógnita que é a fronteira da Venezuela com a Colômbia. A Argentina tem, vamos falar de países, país a país. A Argentina tem algumas regiões que é reconhecidas sem vacinação, sem aftosa. Mas a maior parte da Argentina, a parte que mais produz, onde que tem realmente o maior rebanho, ela é reconhecida como sem aftosa com vacinação. E a Argentina, ela tem esse status e ela está muito reticente a retirar a vacina, uma vez que ela acredita que isso não afeta muito o mercado dela e os produtores rurais dela estão satisfeitos com o que está acontecendo, embora já tenha algum movimento de insatisfação, eles ainda são talvez os que menos pensam na retirada da vacina. Eles acham que tá dentro do que eles escolheram sobre produzir. O reconhecimento sem aftosa com vacinação não muda o status da venda do comércio de carne mundial deles. O Paraguai, ele tem a intenção de retirar a vacina e acompanhar o Brasil. Ele é um país que fez a lição de casa, não oferece mais risco nenhum, mas tem uma parte dos produtores deles que estão reticentes. Então, eles estão na fase de conscientização do produtor rural. E, na verdade, eles estão esperando o que vai acontecer com o Brasil. Aliás, todos estão esperando o que vai acontecer com o Brasil para acelerar o seu processo de retirada da vacina. O Uruguai está mais ou menos no mesmo patamar da Argentina. Os pecuaristas não têm uma opinião formada sobre a retirada da vacina, então eles mantêm a vacina esperando o Brasil movimentar como movimentou para ver os próximos passos. São reconhecidos livre de aftosa com vacinação. A Bolívia é o mesmo status do Brasil, ela vai retirou a vacina e vai ser reconhecida como livre sem vacinação. Aí, Equador também tem muita vontade de retirar a vacina, talvez é o que está mais adiantado para fazer a retirada da vacina. A Colômbia também caminha para isso, mas tem o fato da Venezuela estar ali do lado, então ela é um pouco mais reticente, porque enquanto não souber o que acontece dentro da Venezuela, enquanto a Venezuela realmente não deixar uma missão entrar lá dentro e saber exatamente o que acontece, eles ficam com o pé atrás. E o Chile também é um país reconhecidamente sem aftosa e sem vacinação. Então tem que acrescentar o Chile nos países que é sem aftosa, sem vacinação. Chile não vacina, ele é um país que tem 2,5 milhões de bovino, né? Então, poucos bovinos e são bem controlados lá. Um país relativamente isolado que consegue controlar bem sanitariamente seu país. De uma forma geral, resumindo, a América do Sul ela é reconhecida como um continente sem aftosa, com a ressalva da incógnita da Venezuela. Então, o mundo reconhece que aqui não tem vírus circulantes na América do Sul. Países vacinam, países não vacinam, e o Brasil e a Bolívia fazem parte desses países que deixaram de vacinar e são reconhecidos como livres sem vacinação. A gente vê o Brasil aí na vanguarda mesmo, né, em relação a ter o seu território reconhecido livre de aftosa sem vacinação, como você colocou, alguns se encaminhando para isso, esperando até ver o que vai acontecer no Brasil, e outros com suas especificidades não tão interessados. Mas, Chico, a gente vê tanto do lado produtor que alguns produtores ainda têm um certo receio em relação a não vacinar, né, a não vacinar para ter esse status, mas também tem o lado positivo aí do Brasil como diferencial comparado aos outros países que você colocou. Então, uma pergunta em duas. Eu queria que você falasse o que você acredita que foi o principal diferencial do Brasil competitivo aí para ele conseguir encarar isso com responsabilidade,
E uma palavra de tranquilidade aí para quem ainda tem dúvidas em relação a essa retirada da vacina. Olha, a gente acredita que o medo, ele é muito importante. Todo mundo tem um certo receio de fazer uma mudança. E o medo, ele não pode ser um medo paralisante. Ele tem que ser um medo que faz você ter mais cuidado, que faz você se programar melhor, que faz você treinar melhor, que faz você criar ferramentas para te proteger. Ele não pode ser um medo que proíbe você de avançar. Então, eu creio, eu tenho naturalidade de saber que o produtor tem medo e eu também tenho receio, tenho medo. Só que eu entendo que o Brasil pegou esse receio, pegou esse temor e transformou isso em ações capazes de gerar segurança para nós. O que que nós fizemos? Não foi uma retirada da noite para o dia, como eu disse, um plano de 10 anos. Nesses 10 anos, tiveram mais de 100 ações por estado que era necessário fazer um fundo privado para poder ter recurso financeiro suficiente caso tenha uma crise, participar de um banco de vacinas, que nós estamos resolvendo isso nos próximos 90 dias, ter um serviço de veterinário oficial robusto e com apoio governamental dos seus estados, né, aparelhado, com estrutura nova, tecnologia, novos contratados, né, fazerem. O Estado precisa contratar e manter contingente, pessoas preparadas para fazerem vigilância. Agora nós vamos entrar na fase de comunicação com o produtor rural, explicando para ele qual que é o papel dele nesse novo processo. Então, o medo, o receio, fez o Brasil fazer as coisas com muita cautela e criar ferramentas e protocolos robustos que a gente nunca mais precise vacinar. Haja visto na Europa. A Alemanha teve caso, a Eslováquia teve caso, a Hungria tem um caso hoje, e eles não voltaram a vacinar. Eles fizeram a contingência do foco, atacaram o foco, debelaram o foco, e a Alemanha já recuperou o status de livre sem vacinação em poucos meses, dias, né? Então, essa é a ideia. Olha, não estou afirmando que nunca mais vai ter aftosa aqui no Brasil. A entrada de febre aftosa na Alemanha é prova que quem fala isso está equivocado. O país mais rico da Europa, um dos países mais vigiados da Europa, tem uma vigilância sanitária exemplar e teve aftosa. Só que ela acionou o seu plano de contingência, de crise, e voltou rapidamente ao estado inicial, livre, sem vacinação. É isso que a gente espera que tenha no Brasil. Ah, mas vai ter uma guerra comercial. Isso não tem vacina. Não tem vacina para guerra comercial. Então vocês estão vendo o que está acontecendo com o mundo agora, com essa guerra de tarifas. Qualquer coisa que gere algum temor, os comerciantes do mundo, muitos com receio legítimo, mas outros aproveitando da situação. E aproveitar da situação é tentar baixar o preço, é tentar comprar melhor, é tentar criar um clima para poder desestabilizar o mercado. Isso não tem vacina. Agora, sanitariamente falando, a gente tem que ter segurança de que nós estamos num plano robusto. Não vamos vacinar mais, e quando e se por acaso entrar um vírus aqui no Brasil, nós temos serviço veterinário oficial preparado, os institutos de defesa preparados, fundos privados bem constituídos para movimentação financeira rápida, e temos tudo para debelar o foco rapidamente, e que vai afetar 20 quilômetros, num raio de 20 quilômetros
do foco num país do tamanho do Brasil, não precisa, obviamente, perder o status o Brasil inteiro. Naquele momento, só o foco perde o status e depois ele recupera o status se a contingência for bem feita. E é isso que nós estamos trabalhando de hoje para frente. A gente está falando de um vírus, né, Chico? Então chega a ser até impressionante ver essa estrutura evoluindo, como você colocou, da questão sanitária no Brasil, ao ponto de conseguir fazer contingências como essa e ter um sistema robusto. E aí, mais do que acesso ao mercado, como você colocou lá no início da fala, né, que é um ganho dessa retirada da vacinação e ainda garantindo o controle sem aftosa, é esse desenvolvimento que você colocou do setor, então tanto do produtor como do outro lado da sanidade animal dentro do país e de todo esse sistema para garantir isso e ter uma dependência menor ainda da questão de vacinação. E é uma evolução do setor, né? A gente vê uma questão sustentável para o setor, ele conseguir realmente se manter sem vacinação. Então a gente vê que esse talvez seja um ganho bem maior do que simplesmente tirar a vacina para ter acesso a alguns mercados. O sucesso da vacinação é você chegar uma hora a não precisar mais dela. Significa que você fez a lição de casa, você vacinou corretamente durante décadas e o vírus deixou de existir, deixou de circular. Isso a gente vê na medicina humana. Quantas vacinas a gente tomava e não toma mais? Porque acabou o vírus, porque acabou aquela doença. E assim, eu acho que aconteceu com a aftosa. Evolução de tudo isso. E de agora em diante é outro patamar. E depois eu quero falar, Natália, sobre o papel do pecuarista nesse novo momento. Fica à vontade se quiser falar agora, Chico, mas eu também ia perguntar que você comentou agora sobre o banco de vacinas e o fundo privado e eu vi um vídeo seu também falando sobre isso e como a gente já está falando daqui para frente, né, o que teremos daqui para frente, eu também queria que você explicasse o que é esse banco de vacinas, esse fundo privado e aproveita e coloca aí o papel do pecuarista nesse processo. Olha, o banco de vacina, o Brasil vai constituir um banco de vacina nacional, só dele, com os vírus que são circulantes no Brasil no passado, que hoje não circula mais, não se detecta ainda mais vírus no Brasil. Quais os vírus que foram reconhecidos aqui no Brasil no passado? Sorotipo A, O e C. O sorotipo C nem faz parte mais da vacina já há algum tempo. Há algum tempo já foi retirado esse sorotipo da vacina. E então nós vamos ter um banco de vacina nacional com os sorotipos que circularam no passado aqui no nosso continente. Mas a gente sempre disse a importância de participar de um banco de vacina regional da América do Sul, que é o Banvaco. Porque esse banco de vacina, de antígenos no caso, ele vai ser um banco de antígenos que vai contemplar sorotipos exóticos, sorotípicos que circulam na África, na Ásia, que são realmente os locais onde tem aftosa no mundo, no planeta, é ali que ainda circula algum vírus de aftosa. Então, como esses vírus nunca circularam no Brasil, mas estão circulando no planeta, é importante que a gente tenha a possibilidade que, se um dia esses vírus vierem entrar aqui exoticamente, um vírus exótico entrar aqui esporadicamente, a gente tenha um banco de antígeno capaz de contemplar eles. Então é importante que o Brasil tenha o seu próprio banco de vacina e também participe do Banvaco para contemplar todas as cepas, todos os sorotipos, todas as que circulam em todo o planeta. Então, isso está sendo feito. O mapa vai anunciar em 90 dias a criação do Banco Nacional e brevemente também a entrada no Banvaco. Está sendo construído rapidamente, nós não vamos ficar desamparados quanto a isso. E a parte que eu queria dizer, a que você falou, a importância do pecuarista, ele tem que ter primeiro a segurança de que tem por trás disso tudo protocolos rígidos e robustos. Isso faz parte do fundo de defesa. Então, aqui no Mato Grosso, para quem não sabe, é o FESA.
Em Goiás, o fundo é PEC. Cada estado tem o seu fundo com mais ou com menos recursos. Por que que é importante? No Mato Grosso, nós temos um fundo robusto. No Goiás, nós temos o maior fundo do Brasil. É privado, administração privada, porque se tiver uma crise, precisa mobilizar recurso financeiro muito rápido, Em caso de instantaneamente. identificação de aftosa, você está falando. Na verdade, qualquer crise sanitária pode ser suspeita de vaca louca, suspeita de febre aftosa, qualquer coisa que pode atrapalhar sanitariamente nosso país, precisa mobilizar recurso financeiro rapidamente. E sendo privado, fica mais fácil, mais tranquilo você acionar esses fundos e dispor desse recurso financeiro. A gente sabe que se for um recurso estatal, ele fica sujeito às burocracias estatais e sujeito também à mudança de governantes com perfil de entendimento diferente sobre situações que não podem ter questionamentos, né? Que tem que ser um assunto de Estado ou Estado de país que tem que ser isento de ideologia. Mas para a gente ter segurança real, esses fundos eles são muito melhores se forem administrados pelo setor privado. E isso existe nos principais estados produtores e está sendo construído em todos os estados do Brasil. Inclusive, é bom falar, esses fundos também eles são constituídos não só para fazer frente aos recursos financeiros necessários para debelar a aftosa, como a movimentação do Serviço Veterinário Oficial de contenção de fronteiras, etc., mas também para indenizar o produtor. Então, tem a possibilidade, se vier a ser necessário, ter um abate sanitário dos animais que têm sintomas comprovados de aftosa, esse pecuarista vai ser ressarcido. Ele vai ter o seu animal, né, o custo do seu animal ressarcido. É importante dizer isso também, porque esse é um grande temor, um grande medo que o pecuarista tem. E o grande papel do pecuarista, como eu ia dizer hoje, é ser o primeiro vigilante da fazenda dele, do rebanho dele. Se ele perceber que tem alguma coisa que não está de acordo com a normalidade, ele tem que ser o primeiro a atacar esse problema, para a gente ter tranquilidade que vai manter o Brasil livre sem que isso se alastre. Se o pecuarista fala assim, ixi, eu tô com um animal aqui, eu tô com medo, eu vou ficar quieto, isso vai se alastrar. E o Brasil pode entrar numa espiral muito negativa. Porque se você não faz nada num possível foco, o vírus circula. Então, a contingência é não deixar o vírus circular. Então, o pecuarista não precisa ter medo, porque ele vai ser ressarcido e vai ser a forma que nós temos de deixar o vírus contido e o Brasil ser preservado. E o próprio foco, em pouco tempo, ele volta a ter o status de antes, mediante uma atuação exitosa. Então, o pecuarista tem que entender que ele não precisa ter medo, ele tem que ter controle do seu rebanho e amor pelo que ele faz. E ter amor pelo que ele faz é não deixar uma doença se espalhar para o Brasil inteiro. Então, ele tem que ser o primeiro vigilante de todo esse processo. O produtor não quer ser afetado de jeito nenhum, né? Ele acaba se dedicando, fazendo investimentos, sempre se atualizando também sobre o que está acontecendo no setor para que ele consiga realmente estar protegido e evite esses riscos. Mas a gente vê a importância, né, Chico, de o Brasil estar nesse momento mesmo, ter se dedicado bastante para que consiga esse status, esse reconhecimento e continuar buscando aí, como você colocou que já está sendo feito, banco de antígenos, de vacinas e também fortalecimento e talvez a criação de ainda outros fundos privados em alguns estados, né?
para que o Brasil esteja realmente preparado. A gente tem visto aí várias guerras acontecendo pelo mundo, a mais recente essa tarifária entre os Estados Unidos, o mundo, em especial a China, e a gente vê que muda muito o fluxo de comércio diante de acontecimentos como esse. E o cenário também fica bastante incerto. E é importante que a cadeia produtiva esteja preparada, e a gente vê que nesse ponto a cadeia produtiva de bovinocultura de corte tem evoluído e vai estar realmente mais preparada para aproveitar aí oportunidades de mercado e também estar num ambiente mais seguro para a sua produção e o produtor conseguir investir naquilo que ele realmente precisa, né, para evoluir cada um dentro do seu negócio. A gente tem que deixar claro, Natália, que o Brasil ele exerce uma importância muito grande no comércio mundial de proteína animal. Carne bovina, suína, frango, mas vamos falar especificamente da bovina. O único país que tem condição de ter excedente de produção capaz de atender 100% do seu público doméstico, né, e atender a exportação o mundo inteiro. Então, o nosso maior consumidor, nosso maior mercado é o mercado interno. Nós, brasileiros, precisamos ter segurança que não vai faltar carne para nós e não vai faltar carne para nós. A gente atende o mercado interno com tranquilidade e tem excedente para exportar para todo mundo. Não tem nenhum país no mundo que tenha essa capacidade. E vou dizer um pouco mais. A gente pode melhorar substancialmente a nossa produção, a nossa produtividade, sem derrubar uma árvore. Só apoiando o pecuarista, ajudando ele a melhorar sua pastagem, fazer recuperação de pastagem, crédito que ele possa melhorar o seu ambiente de produção. Se a gente conseguir, se o Brasil entender, e está entendendo, a gente entende que tem uma evolução ano a ano sobre isso, a gente pode atender durante décadas a necessidade de proteína animal no mundo, só melhorando tecnologicamente e recuperando o que nós já temos aberto, o tanto de propriedade rural que já existe. Então, isso poucos países têm no mundo, porque tem aqueles que não conseguem produzir mais limitados no seu continente, né? Já estão totalmente estressados na sua capacidade de produzir, né? Saturados, e não tem excedente, e o excedente que eles têm não tem como crescer. No caso da Austrália, nós temos excedente capaz de atender o mundo, e esse excedente ainda pode dobrar sustentavelmente. Isso é uma riqueza. A gente tem que manter isso. E, sanitariamente falando, a gente tem que estar atento para nunca perder isso. Eu entendo que o mundo, embora tá essa complicação de tarifas aí, eu entendo que o mundo é dividido em vários. Se o mundo fosse uma cidade, o setor de inteligência, o setor que fica os bancos, seria os Estados Unidos, América do Norte. O distrito industrial seria a China. E o supermercado seria o Brasil. Então o Brasil, ele tem que entender que a vocação dele é produzir comida para o mundo. E nos próximos 10 anos, nós temos que, 10 ou 20 anos, próximas décadas, nós temos que aproveitar disso. E o mundo tem que valorizar a gente. Muito bom, Chico. Tenho certeza que com a sua participação aqui, quem ficou com a gente até o final está saindo muito mais seguro e esclarecido em relação à questão de afitose e esperançoso também, né, em relação a esse potencial e capacidade do Brasil em produzir e fornecer alimentos tanto internamente quanto externamente também. Muito obrigada pela sua participação com a gente aqui no Ouço Agro. Eu que agradeço.
Obrigado a todos, conte com a gente. E você que ficou com a gente até aqui também, quer deixar alguma dúvida, alguma consideração, utilize os canais aqui no chat, que a gente está de olho para tentar esclarecer cada vez mais essas dúvidas dos produtores, e também considerem a Comissão Nacional de Pecuária de Corte da CNA como uma porta de entrada dessas necessidades, demandas e retirada de dúvidas. Então participe aqui com a gente, deixe seu comentário. E esse foi mais um episódio do podcast Ouça o Agro, Gestão e Mercado. Nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau! Ouça o Agro, o podcast do Sistema CNA Senar.